Deixa eu entrar aqui. Acho que o GCL já tá entrando também, professor da minha turma. Opa, isso é bom. Ó, então tem o link aí do grupo. Deixa eu ver, cadê o Robinho? Os carinhas. Show participantes. E você, Nicolas? Você fez o. Você fez. Como é que é? Fenômenos Transportes? Eu fiz o semestre passado com o senhor mesmo. Ah, então já sabe que é super difícil. Aprovado. Super difícil, né, cara? Não vou falar que foi fácil, não. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Mas não foi difícil também, não é? Ah, depende. Tem que ter um Porque assim, esforçozinho, né? teve matéria semestre passado que foi complicado. Foi? As DIs do semestre passado, teve uma DI nossa lá que Os caras pegaram? passou por pouco. A provinha lá, meio chata. A prova. É complicado. Deixa eu. Eu coloquei o link na aula. Eu coloquei o link no grupo. Coloquei. Ignorar. Áudio desativado. Eu gosto de colocar o retorno. GCL e o Anderson. Pronto, 7h13. Tô de azul, é? Croto. Quer dizer, agora não é nem mais croto, né? É cogna. O senhor comprou um Chroma? Hã? O senhor comprou o Chroma? Não. Não, a camisa é camisa azulzinha mesmo. Não, Full. o cenário atrás aí, o senhor Ah, comprou é o Chroma? padrão do. Você sabe que o Teams oferece para mim colocar o É full. mesmo? É? Ah, Ah, é. bacana. Deixa Pensei eu que o senhor ver. tinha comprado o Chroma aí, colocado. Não, não, não. Dá para mudar. Ah, agora, depois eu mudo. Ó, próxima aula eu mudo. Eu sei que a gente fez reunião, teve uma professora que colocou uma padaria, cara. Putz, a gente tinha reunião, ficava olhando aquele pão lá, dava uma fome. Falei, pô, e ela falando, é para chamar a atenção dos alunos. É, legal, né? Faz os alunos já pensar no intervalo. É, já quer ir embora. Bem, termodinâmica é mais fácil que fenômenos, hein? Hein, Nicolas? Minha namorada, ela faz física, ela falou que a termodinâmica não é tão fácil assim. Ah, ela faz física onde? Ela faz aqui no Unesp, aqui em Guará. Ah, eu me formei na Unesp de Guará. Formei em. Putz, agora é 2009. Bem, vamos lá. Podemos começar? O GCL não quis dizer oi, mas tudo bem. Então, vou dar aula de termodinâmica esse semestre, 2021 para vocês. Meu nome é Anderson. Pode encher paciência por WhatsApp, por e-mail, pelo AVO, o que vocês quiserem. Vamos lá. Pegar o laserzinho. Contador laser. Então, nossa empresa é uma união, né? A Croton comprou a Anhanguera, adquiriu a Anhanguera. Pra vocês terem noção, eu entrei para dar aula quando era a Anhanguera, tempo bom. Depois a Croton comprou, adquiriu outras empresas e hoje é a segunda, pelo menos até pouco tempo atrás, era a segunda empresa em a número de alunos do ensino superior. Perdia só para uma empresa, uma universidade lá da China, em número de alunos universitários. Agora parece que eu tenho que atualizar isso aqui, porque parece que a Croton foi comprada pela Cogna. O livro didático, eu tenho que falar isso para vocês, gente, por favor, vocês ganham um ponto. Ó, entra no AVA, no curso de termodinâmica, e tem o livro lá, baixa o livro.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O próximo é a dica, né? A dica de ouro, gente. Dica de ouro. Acesse o AVA pelo menos uma vez por semana. Não deixa nenhum itemzinho com bolinha vermelha. Deixa tudo azulzinho, tá? Se a pré-aula tem testes, uma sugestão que eu dou. A prova tem. A pré-aula tem 3 ou 4 testes, tá? Se vocês não têm tempo, chuta, porque você pode fazer de novo depois. Só o fato de vocês fazerem a pré-aula, deixar azulzinho, já ganha ponto. Depois, se você fizer e acertar tudo que tem lá, né? Tem lugares na internet que tem todas as respostas, se você não tiver na dúvida. Se você acertar tudo, você ganha mais ponto ainda. Então, não deixa nada com o símbolo vermelho. Isso é uma regra de ouro, tá? Outra coisa que eu gosto de falar bastante é da biblioteca virtual, tá? A biblioteca virtual em si, eu tenho minhas dúvidas com ela, mas ó, lá tem um link, você loga, né? Põe o seu CPF e tudo. Cadê? Ah, tá aqui. E lá tem esses dois ícones, ó, minha biblioteca e biblioteca virtual. Gente, tem muito livro bom lá, digital, tá? E aí, acessa o portal, você vai aqui, acessa o portal, vai entrar na minha biblioteca e vai conseguir acessar esses livros. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Olha o nosso grupo. A anguera.com. Eu tenho acesso de aluno. Pá, pá, pá. Entrar. Aqui, ó, minha biblioteca. Para quem quiser estudar para concurso, tem as coisas de leis aqui também. Acesso portal.
Instalações elétricas protegidas. Ó, aqui eu vou pôr termodinâmica. Enter. Aí ele vai me dar os livros de termodinâmica. Tem vários livros. Deixa eu ver se eu acho algum conhecido aqui. Energia, fluidos, termodinâmica. Eita. Então, eu vou escolher um aqui qualquer, né? Fundamentos termodinâmica. Aí abro o livro. Por que eu estou mostrar como é que mexe com o livro, né? Que ele não é tão simples assim. Ele tem uma dorzinha de cabeça, mas eu acho muito legal, que é essa parte aqui, ó, embaixo da casinha. Dá para perceber aqui, ó. Ele me dá todos os capítulos do livro, ó. Então, por exemplo, eu quero ir no capítulo... Opa, já estou nos apêndices. Agradecimentos, fluidos puros. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Ah, não quero isso aqui. Fluidos puros. Cadê? Aí ele me abre ó, os capítulos aqui, ó. E aí eu clico, por exemplo, eu quero o capítulo 2, diagrama de frases. Comportamento PVT, pressão, volume e temperatura. Aí ele já vai direto na página. Uma coisa que demorou para eu entender da minha biblioteca é que com a seta para cima e para baixo você consegue navegar. Ah, não, aqui ele mostra o capítulo inteiro, beleza. Tem um livro que para você mudar de página você precisa de uma setinha no canto. Beleza, resolvido, aqui tá certo, legal. Biblioteca, deixa aqui o cantinho. Fecha, minimiza. Então, eu tenho minha biblioteca virtual. Eu sugiro que vocês, para fazer trabalho, projeto, no caso, estudar, peguem essa biblioteca, usem essa biblioteca, muito legal. Já mostrei. Tem o canal Conecta também, que eu acho muito legal, ninguém fala, né? Aqui. O canal Conecta tá também no AVA, né? Aqui, ó, no cantinho. Tá. Tem o canal Conecta. Eu entrei no canal Conecta e coloquei um exemplo. Falei, pô, você loga tal, né? Deixa o seu currículo lá, o que é muito interessante. E aí você pode procurar, no caso de vocês, estágio, né? Olha, eu coloquei aqui engenharia, por engenharia, coloquei só o estado, São Paulo, não coloquei a cidade, e escrevi estágio, e para fazer uma graça, eu coloquei só no período da manhã. Você escolhe o período que você quiser. Aí, os dois primeiros que eu achei interessante, dou mais detalhes, ele fala, olha, a cidade, qual é a vaga, né? O código da vaga, a cidade, nesse caso é em São Bernardo do Campo, estágio das 9 às 16, né? E você pode se candidatar a essa vaga. Dá todos os requisitos, aonde que vai ser trabalhado. Eu gostei desse estágio aqui, ó. Esse aqui é em Bragança Paulista, que é aqui perto, não é tão longe, mas também não é tão perto. E aí, efetuar acompanhamento de obras, tal. Então, o pessoal de engenharia civil, você dá uma lida antes, ó, dá o telefone da pessoa para você se indicar, tal. Eu achei muito legal. E esse canal Conecta tem pessoas responsáveis para ir alimentando esse canal, né? Elas vão contatando as fábricas e vão alimentando esse canal. Muito legal. O que eu estou vendo é que tem muita gente que está tendo problema com AVA, tá? Que não acessa a AVA, problema de sistemas. Gente, toda vez que tem problema de sistema, usa o CRA, o Central de Relacionamento com o Aluno, tá? É por telefone. Esse telefone aqui, ó, 3003 4030. Liga lá, eles funcionam de segunda a sexta, das 9 às 9. Eles demoram um pouco, mas eu vejo que eles sempre resolvem o problema, é muito legal. Melhor do que ficar falando com a coordenadora, às vezes. Ela que não saiba. Sobre a avaliação, nós temos vários tipos de avaliações, né? Nós temos as avaliações oficiais,
as formativas e as virtuais, né? Atualmente é tudo virtual, mas nós temos as oficiais e temos as das atividades transversais, tá? Eu tenho o desafio nota máxima, tenho cursos livres, cursos complementares e o estudo dirigido, os EDs, né? Vocês sabem isso melhor do que eu até. Pelo que eu saiba, nosso curso é um nível 2, então vocês podem atingir até 12 mil pontos. Depois eu confirmo essa informação. Eita. E aí a nossa forma de prova, nós vamos ter 5 mil pontos de avaliação oficial. E aí o aluno tem que ter no mínimo 2.500 pontos para passar. Eu tenho as avaliações formativas, que são os exercícios, os trabalhos que eu vou dar, e tem as atividades virtuais, que inclusive está a parte do acesso ao AVA, né, que eu falei para vocês, que é dar a nota de ouro lá, a dica de ouro. Opa! Gente, deixa eu só fechar aqui. Tá travando. Ficou melhor. O que mais? Ah, mudou. O que mudou para esse semestre, tá? Isso veio lá de cima, infelizmente, a gente tem que engolir, né? Na formativa, nos primeiros lançamentos dos 300 pontos, tá? Primeiro lançamento dos primeiros 300 pontos, que é o exercício que eu vou dar, eu só posso aceitar dar esses 300 pontos quem me mostrar um curso extra feito na trilha, tá? Quando vocês acessam o AVA, no canto direito inferior tem as trilhas, você abre lá, tem vários cursos extras de graça para vocês. Façam um curso, tirem o certificado, me mandem. Vocês precisam me entregar até dia 22 de março, tá? Estamos em cima já, 20 dias, 30 dias, né? Então, vocês precisam me dar o certificado e fazer o trabalho para eu poder lançar os 300 pontos para vocês, tá? Na segunda parte, os outros 700 pontos que fecha o primeiro bimestre, né, que aí dá 1.000, tá? Para isso, vocês precisam entregar o ED feito, tá? Até 10 de abril. A trilha, você fazendo a trilha, além de você ganhar esses pontos, poder ganhar esses pontos, a trilha também dá pontos nas atividades transversais. Então, vocês ganham ponto lá também. O ED também, né? O ED até 10 de abril. E no final do segundo bimestre, tá? Uma coisa que colocaram é que então vocês vão ter que me entregar até 10 de abril um comprovante de ter feito o ED. E no final do segundo bimestre, tem o desafio nota máxima, que vocês têm que atingir pelo menos 5 mil pontos. Alguma dúvida aqui? Por favor, cuidado com isso, tá? O desafio nota máxima vai estar liberado, tal. Então, vão fazendo esses pontinhos e conforme vocês vão atingindo, então primeiro façam a trilha, depois o estudo dirigido e o desafio nota máxima. A trilha fica no canto superior, no canto inferior direito. E aí, ó, eu peguei lá, ó, eu entrei, achei muito, eu coloquei essa tela aqui, primeiro, para mostrar os vermelhinhos, né? Ó, tudo vermelhinho, professor, não fez, né? Mas ele já está com 3%. Porque quando eu entrei nessa educação online, que eu vou ter que fazer, inclusive, quando eu entrei na educação online, não aparecia nada aqui nos módulos. Falei, pô, mas por que não aparece nada? Aí eu descobri, ó, tá vendo o azulzinho aqui, ó? Você tem que assinar os termos e condições primeiro. Com o termo e condição assinado, azulzinho, aí ele permite você visualizar os módulos. E aí eu vou precisar fazer todos aqui. Mas é rapidinho, 2 horas faz. Tem as atividades virtuais, né? Então, por exemplo, terminou
uma trilha com certificado, você vai... Deixa eu ver se eu copiei. Você... Copiei, mas está mais para frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, eu não copiei. Não, não copiei. Que chato. Eu tinha como você entregar o certificado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai, professor, vai, você consegue. Não, não tá aqui. Eu coloquei no downloads, pô. Aqui, ó, roteiro para si. Cem por cento. Vocês já chegaram a lançar atividade complementar? Você vai lá no seu portal, na Secretaria Digital, clica em Serviços Acadêmicos. Pô, não dá para ver nada isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tem Secretaria Digital, Serviços Acadêmicos. Depois, se vocês quiserem, eu posto isso, tá? E aí, lá no Serviços Acadêmicos, tem uma opção chamada Entregar Atividades Complementares. Tá? Você escolhe a categoria, normalmente é curso de extensão, aprofundamento, aperfeiçoamento, comprovação de estudo, né? Tal. Você clica nesse, ele vai pedir uma foto, vai pedir para você inserir o PDF do comprovante, do certificado, quantas horas, o nome, e aí você fecha e ele vai dar como um chamado aberto. E depois ele valida esses pontos. Alguém vai olhar, ver se está certo e vai validar esses pontos. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse arquivo no grupo. Tá? É importante porque aí você vai ter ponto, não fica chorando nota com o professor na hora da prova. E aí essas atividades transversais valem até 3.500 pontos. Atividade virtual... essa daqui é as virtuais, né? A pré-aula, pós-aula e as atividades finais. As virtuais valem, no caso nosso, acho que é nível 2, vale até 1.000 pontos. E as transversais até 3.000 pontos, 3.500. Eu lembro que antigamente eles aceitavam, você tem noção, sabe, ticket de cinema? Eles aceitavam o ticket do cinema como comprovação para atividade transversal. Vai ter uma semana de palestras, a semana de palestras, pega o certificado também, serve como atividade transversal, tá? Aí nós temos a segunda chamada, vocês já sabem, né? Vale 1.000 ou 4.000 pontos, a nota que se estiverem menor, a que ajuda mais. Normalmente é o Excel 2. Essa daqui é a nossa tabela. Então, quinta-feira, hoje nós estamos tendo a primeira aula, né? Ó, até 1º de abril. Depois vai começar semana dia 7. Então, isso aqui é primeiro, dia 8 de abril. Mais 7, 8, 8 de abril já temos a nossa prova B1. Depois temos a semana de palestra, que eu tenho que entregar todas as notas, todos os trabalhos. E aí nós vamos até dia 20 de maio, 27 de maio a prova B2. E aí, se passar, 20 de maio, em junho vocês já estão de férias. Olha que beleza, que maravilha. Eu depois, se vocês quiserem, eu passo esse PowerPoint para vocês, tá? Que é legal saber, né, tudo que vai acontecer. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 aulas. Nós vamos ter 11 aulas. Essa é a primeira. Bem, gente, importante ter a calculadora científica, né, na presencial, é obrigatório. Agora, como nós estamos online, no celular, eu gosto do Android, eu uso bastante, tá? Sugiro que vocês tenham o aplicativo RealCalc para Android, tá? Eu uso bastante, os botões são bem parecidos, tal, as funções são bem parecidas. Professor, eu tenho um iPhone. O iPhone eu não achei um aplicativo, mas o iPhone, se você deitar ele, ele vira uma calculadora científica. Não é completa, tá? Tem alguns botões que faltam, então tem que ter uma adaptação aí da calculadora para o iPhone para fazer as contas, tal, mas também é facinho, não é coisa de outro mundo. E eu adoro colocar o alfabeto grego, porque eu vou falar o alfabeto grego. Hoje eu vou falar, ó, deixa eu ver aqui, eu vou falar do Ni, ó, o Ni que parece um V. Se eu falar errado, vocês me avisam, ó, Ni, tá? Mi, fala do lambda, sei lá, do kappa. Então aqui, não, eu vou falar do, eu não sei se é o Ni ou o Y. Eles são tão parecidos, eu acho que é o Y. Y, é o Y. É o Y. Então vamos lá, conceitos iniciais. Vamos à aula. Bem, termodinâmica vem de termo, calor e movimento. Então, calor e movimento. Mas vocês vão ver que nem sempre está em movimento o calor, né? A gente vai trabalhar com muitas situações que você vai estar com o sistema fechado e o calor vai estar lá. O termo calor também é muito... O termo calor também é algo muito relativo, né? Calor graças ao nosso querido Joule, James Joule, graças ao Joule, nós descobrimos que calor é energia. Ele achou uma relação entre calor e energia. Tanto é que, antigamente, a energia, o calor era dado em calorias. Calor, calorias. Né? E aí, depois do Joule, a gente começou a descobrir que calor é energia. Tá? E aí você tem uma relação entre calorias e Joule, letra G. Você pegar qualquer alimento, você vai ter a tabela dele de energia em calorias, e eu vi alguns agora já estão aparecendo também em valor em joules. Você pega regime, você tem que comer tantas 1000 calorias. Né? Vigilantes do peso. Mas o termo caloria e joule e energia, né? Passou a ser energia. Então, uma coisa muito interessante da termodinâmica, que eu adoro falar, é o seguinte: a termodinâmica ela não foi criada a partir de modelos, ela foi criada a partir de experimentos, da prática. Né? Eu sou um físico experimental, então eu gosto de prática. E a termodinâmica, as equações, as relações termodinâmicas, elas são feitas a partir de experiências práticas. Então, não é uma fórmula que resolve tudo. Às vezes você tem que fazer adaptações, tem que fazer modificações, né? Resolve para um, não resolve para outro. E eu achei interessante que eu estava lendo uma história que diz que perguntaram para o Einstein qual que era a parte mais confiável da física. Ele falou, olha, de todas as equações, todas as fórmulas que existem, eu a confiaria mais na termodinâmica. As outras, os modelos podem melhorar, podem ser aperfeiçoados, mas eu acredito que a termodinâmica é a que menos vai mudar, porque é baseada nos fatos, nos resultados experimentais. E aí, com a melhoria dos modelos, com a melhoria dos modelos físicos,
a termodinâmica foi ressignificada, né? Como, por exemplo, essa de caloria, né? Que foi transformada em energia. Então, antigamente, nós vamos ver aqui, né? As equações usando o Q de calor, o Q, né? Representando o calor, mas é energia térmica. Pessoal, aguarda um segundinho. Pronto, estou de volta. Então, nós vamos ver muitas equações que são vindas da prática, né? Nós sabemos que, né, nos primórdios do século XIX, com a Revolução, quem deu o salto na Revolução Industrial foi a termodinâmica, foram as caldeiras, as máquinas a vapor, né? Pela história a gente percebe, a gente consegue visualizar isso. E isso foi tudo graças a um avanço da termodinâmica. Então aqui, ó, no nosso exemplo a gente já pegou aqui, ó, um ciclo de potência a vapor. Então eu tenho uma caldeira, né, onde a água ela passa normalmente com água, essa caldeira, ela passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse estado gasoso, esse gás, por aumentar o volume, ele aumenta, ele gera uma pressão que consegue girar uma turbina, tá? Depois de girar dessa turbina, eu preciso que a água volte a estar no estado líquido. Então, eu preciso de um condensador para resfriar essa água que está, esse vapor de água e transformar em água líquida. E a bomba vai fazer com que isso tudo volte num ciclo fechado, né? Aqui é um ciclo bem. Então, eu estou aqui, através da termodinâmica, gerando energia, no caso turbina, né? Uma energia mecânica. E é isso que nós vamos ver neste curso todo. O que eu preciso que vocês saibam? Eu tenho um sistema, nesse caso aqui é o ar, por exemplo, né? E eu tenho que verificar também que próximo aonde ele está contido, armazenado, a gente chama de fronteira do sistema. Pô, fronteira. E eu tenho a vizinhança, que fica depois do meu sistema. Simples, né? Tranquilo, tranquilo. Professor, manda bala. Então, eu posso ter um sistema simples, como secador de cabelo. Olha, secador de cabelo é um sistema termodinâmico. Poxa, podia ter trazido, né? Ou complexo, como a indústria petroquímica, né? Por que, professor, petroquímica? Porque eu pego o petróleo e faço uma destilação fracionada, né? Eu vou esquentando o meu petróleo e e aí eu vou pegando, conforme vai da minha necessidade, né? Eu vou tendo subprodutos do petróleo. Então, até chegar na minha gasolina, no meu metano, né? Eu acho que o último é o metano. Aqui eu tenho o sistema fechado, né? Aqui eu tenho. Gente, nós vamos ter muito isso. Nós vamos ter um êmbolo que ele comprime o ar. Então, se eu tenho um peso, esse peso vai fazer uma pressão e vai reduzir o volume. Eu vou reduzir o volume e mantenho a pressão constante. Muito legal. Posso aquecer, aumentar a temperatura. Quanto à massa, ela pode permanecer fixa, né? Não cruza a fronteira do sistema, como uma lata de leite fechado ou um desodorante aerosol também fechado. Né? Se eu abrir esses dois, ele não vai ser mais sistema fechado. Né? E eu tenho um sistema isolado. Professor, o que é um sistema isolado? É que eu tenho um sistema e na sua vizinhança eu tenho algo que mantém alguma característica dele. Nesse caso aqui eu tenho o ar, eu tenho um recipiente e tenho um líquido que mantém a temperatura.
Aonde alguém sabe um sistema que seja assim? Se você não tem um Fusca que é refrigerado a ar, você tem um carro um pouco mais moderno, você tem o motor, você tem o motor dele, a câmara de combustão, e esse motor ele é refrigerado por óleo, pelo óleo do carro. A tentativa do óleo do carro é manter a temperatura do motor constante. Conseguiu pegar? E aí o óleo, olha que interessante, o óleo ele tenta manter o motor, a temperatura do motor, e aí depois eu tenho a água, né? Eu tenho a água que tenta manter a temperatura do óleo constante, não deixa aquecer o óleo, para que não funda o motor. Aqui, ó, olha, minha entrada de combustível no câmbio, mas tudo bem, né? Ah, não, entrada de combustível está entrando no motor. Eu tenho a entrada de ar, tenho a combustão, ele gira e eu tenho todo um sistema de refrigeração aqui, né? No caso de um tanque, olha, eu estou comprimindo ar num tanque, ou comprimindo um determinado gás, nesse caso aqui é o ar. Eu posso também ter sistemas biológicos, ó, aqui, ó, o cachorro, ele respira, então ele entra o ar, absorve o oxigênio, libera CO2, lembra das aulas de biologia? Não, você não lembra. O pulmão, né, que faz isso. E eu tenho o sistema fechado, que é o coração, né? Pelo menos a gente tenta manter fechado, manter o sangue dentro do nosso corpo, né? Tenta manter fechado. Mas qual é a função do coração? Do sangue? Ele mandar oxigênio e nutrientes, né? Para o sistema, para os tecidos do corpo, né? Ele recebe o CO2, que vai sair pelo oxigênio, pelo pulmão, e os restos das células, o lixo das células vão ser limpos pelos rins, que vai excretar a urina. Nossa, que bonita, hein, professor? Aula de biologia em termodinâmica. Gente, nosso corpo é um corpo termodinâmico, né? Porque nós precisamos manter a temperatura de 36,7 graus. Então, as células, elas trabalham, o nosso organismo tem todo um sistema para regular a temperatura. Se ela está muito fria, se você está com muito frio, o que acontece? Não dá aquelas tremedeiras? O que é aquela tremedeira? É a função, é o músculo que está contraindo e dilatando para gerar calor. Ele está liberando, ele está tentando gerar calor interno. Tá? Então, quando eu estou com muito frio, eu sinto tremedeira para quê? Para aumentar a minha temperatura. E quando a temperatura está muito grande, está muito alta, qual é a regulação do organismo? Suor. Exatamente, suor. Ele libera o suor. E aí é interessante, eu acho muito legal isso. Aqui no Brasil, a gente é um país tropical onde a umidade externa é muito grande. Isso quer dizer que tem muita água no nosso ar, né? Então eu molho a camisa. Se eu fizer exercício muito forte, se eu estiver fazendo, né, caminhada, tal, eu sou. É interessante isso. Eu já fui nos Estados Unidos, lá é um clima seco, não tem umidade do ar. Então você faz exercício e você não soa, porque a água evapora, ela evapora para o ambiente. Então você não acumula água no seu corpo, porque a água ela troca para o ambiente com muito mais eficiência. Então você refresca mais. Você sente uma temperatura menor, uma temperatura maior, com menos. Como que eu falo assim? A sua intensidade, a sua sensação térmica é menor, é menos desconfortável do que num clima úmido. Por exemplo, hoje aqui está chovendo. Aí está chovendo também? Pinda? Aqui em São José está chovendo. Então a umidade está 100%.
Se eu fizer qualquer exercíciozinho aí, eu vou começar a pingar, principalmente os mais gordinhos. Agora, se tiver um clima seco, ou, por exemplo, se eu pegar um ambiente onde tem muito, o ar-condicionado está muito forte, o que, que o ar-condicionado faz? Ele abaixa a temperatura muito rápido do ar. Então, quando ele abaixa essa temperatura, essa umidade, ela condensa. Até que o ar-condicionado tem que ter uma saída de água, né? Por quê? Essa água vem da onde? Vem do ar. Se eu deixo meu ar-condicionado ligado muito tempo, eu vou ter um ar mais seco no ambiente. Então, por isso que todas as academias têm ar-condicionado. Não é só para refrigerar, é para tirar a umidade também, para você suar menos. Ah, sim. A biologia. Biologia agora foi. Eu posso ter um ambiente, sistema fechado, né? A latinha fechada, e ter um sistema aberto. Quando eu abro a minha latinha, aquele barulhinho gostoso, né? Posso ter um material isolante. O material isolante ele não permite que perca calor para o meio. Né? Eu adoro aquela piadinha do Batman batendo no Robin, que o Robin fala: Batman, feche a janela para o frio não entrar. Aí o Batman fala: não, segundo a lei da termodinâmica, não é o frio que entra, é o calor que sai. Pessoal, se eu tenho no meu sistema vários subsistemas, por exemplo, vários elementos que não se misturam, tá? Se eles estão em contato, então a lei zero da termodinâmica, ela diz que durante um bom tempo eles vão ter equilíbrio térmico. A temperatura vai ter um equilíbrio térmico. Então, a temperatura do sistema vai ser a temperatura de A, que vai ser igual a B, C e D, né? Isso serve para temperatura, pressão. Pressão também, a pressão desse sistema também é igual, tá? É igual a dos subsistemas, tá? Já no volume, não. Eu vou ter que somar o volume de cada subsistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui, água e óleo. Eles vão estar à mesma temperatura. Mas o volume de água vai depender da quantidade, da massa de água. Então, a massa também vai ter uma propriedade extensiva, né? Enquanto a temperatura e pressão é intensiva, a volume, massa, energia são extensivos. Ele vai ter que somar as partes. Ok? Temperatura é intensiva. Agora, no ar, então, agora a gente vai imaginar um ar-condicionado, né? Definindo suas propriedades. O ar-condicionado está ligado e o ar entra no aparelho, ele entra com uma certa característica e ele sai com outras propriedades. Pode-se dizer que o estado termodinâmico do ar mudou? Sim ou não? Se eu tenho um ar quente, ele entra no meu ar-condicionado frio, ele entra no meu ar-condicionado e sai frio. Eu posso dizer que esse ar, ele mudou o estado térmico? Sim. Sim, né? Claro, né? Pô, professor, ele está com outra temperatura, né? Se ele está com outra temperatura, ele pode estar até com outro volume, né? Então, sim, ele pode. E como que muda? Aqui, ó. Putz, eu adoro isso aqui, devia ter trazido. O secador de cabelo, né? É o oposto, é o exemplo oposto. Por quê? Além de mudar a temperatura, o secador de cabelo ele tem uma saída aqui menor para aumentar a pressão, né? Então ele sai com força.
Então, eu tenho um aumento da temperatura e um aumento da pressão, graças ao meu secador de cabelo. Ah, que legal. Ele mudou do estado 1 para o estado 2. A mesma coisa o meu ar, né? Ele estava no estado com uma temperatura 1 e saiu com uma temperatura 2, diferente. E aí ele fala de ciclo termodinâmico, né? Uma coisa que a gente, na prática, a gente trabalha muito com isso, com ciclo termodinâmico. Que é? Você tem um estado, você tem uma característica do ar, da água, do fluido, né? E aí ele passa por processos termodinâmicos até que ele volta no mesmo processo, no mesmo estado. E aí continua o ciclo novamente, tá? É interessante que eu falei de lei zero da termodinâmica. A termodinâmica tem 3 leis, 0, 1 e 2. Mas, professor, por que ela tem a 1? Porque lembra que eu falei que tudo foi à base de experiências? Então, um engenheiro mecânico, Carnot, francês, ele estabeleceu a lei 2. A segunda lei da termodinâmica, ela veio primeiro de todas as outras. Aí depois veio o Watt e estabeleceu a primeira lei. E depois, posteriormente, a gente descobriu que para as duas funcionarem precisava da lei zero, de uma outra lei. Então foi chamada de lei zero, porque vem antes. Mas ela foi descoberta depois. Que interessante. Funcionamento da geladeira, né? Pô, todo mundo sabe, eu cansei de falar isso. Todo mundo sabe como funciona a geladeira? Eu tenho meu condensador, onde eu condenso o ar, eu espremo o ar, né? Aí ele passa por uma válvula de expansão, que é onde ele vai expansar. Então, eu condenso o ar. O que acontece quando eu já encheram o pneu de bicicleta com bomba, aquelas bombinhas manual? Cara, putz, eu fiz isso outro dia. Elas ficam muito quentes, porque você vai condensando o ar, quando você aperta o ar, ele esquenta, tá? Então, quando você pega o ar refrigerante e aperta ele aquece. Ele aquece, então ele libera essa energia para o ambiente, porque ele está mais quente que o ambiente. Então, por isso que tem aquelas gradinhas embaixo, porque ele vai ajudar a dissipar o calor da geladeira. No que ela dissipa, quando ela expande, ela quer aquela energia de volta, só que ela expande dentro da geladeira. Então, dentro da geladeira, ele vai retirar a energia que está dentro da geladeira. E o compressor vai apertar o ar de novo para o condensador. Então, basicamente, essa é a função da geladeira. Ela libera a energia que estava dentro dela na gradezinha lá do lado de fora. Tranquilo, né? Fácil. A mesma coisa, falaram já, né? O ar-condicionado. Meu ar-condicionado, o que ele faz? Ô, professor, meu ar-condicionado, ele condensa no condensador e expande no evaporador. E aí é o seguinte, para cada faixa de temperatura, eu tenho um tipo de gás ideal. Tá? Para cada quantidade, eu vou ter um tipo de gás que vai gastar uma energia do meu compressor. Olha que interessante. E aí a gente tem que falar dos CFCs, né? O gás que menos consome energia para essa expansão na geladeira era o CFC, eu acho que 12, se eu não me engano, ou 121, né? Que é um gás que foi descoberto que ele é prejudicial à camada de ozônio. A camada de ozônio na estratosfera, lá depois de entre 12 e 20 quilômetros de altitude, tá? Nós temos a camada de ozônio, que é uma camada protetora, que absorve os raios ultravioletas do sol, que podem prejudicar a nossa pele, né? Gerar câncer de pele. Então, tem essa camada de ozônio. A camada de ozônio também ela é responsável pela estratosfera, tá? Porque ela aquece, é uma parte que aquece
a temperatura aumenta na estratosfera, enquanto na troposfera a temperatura diminui, vai diminuindo lentamente. E hoje, professor, o que fizeram para acabar com o CFC? Pessoal, o que eles fizeram foi uma alternativa bem inteligente, eu acho, né? Simples e inteligente. Em vez de usar o CFC, os caras colocaram um H, colocaram um hidrogênio. CFC é clorofluor, CFC é clorofluorcarbono. Eles colocaram um H+, agora é HCFC. Professor, um hidrogênio fez uma diferença muito grande? Fez. Porque com esse hidrogênio extra, olha que interessante, com esse hidrogênio extra, o gás HCFC, ele não atinge a estratosfera, então ele não prejudica a camada de ozônio. Mas então o HCFC está sendo aumentada a concentração na atmosfera. Ele não pode causar algum problema? Ah, gente, até pode, né? Mas sabe como é que é? Só o fato de não ter mais buraco de ozônio já... E o buraco de ozônio se recuperou, tá? Antigamente, né, se falava muito da camada de ozônio, que na Antártica, na primavera, aparecia o buraco na camada de ozônio. Estudos recentes pelo INPE, onde eu fiz doutorado, mostram que o buraco está cada vez menor e tende até 2050 se fechar completamente, não termos mais buraco na camada de ozônio na primavera. Uma coisa interessante também que eu gostaria que vocês... É difícil entender, mas eu gosto disso falar, é o processo de quase equilíbrio. Nossa, gente, eu apanhei para entender esse processo de quase equilíbrio no meu mestrado. O que é o processo de quase equilíbrio? Você tem umas reações que são muito lentas, então você considera que ele está quase no equilíbrio, mas não chegou no equilíbrio ainda. Ele vai demorar muito, mas a variação é tão pequena que você considera como se tivesse já se ajustado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um gás ou um líquido, né? Aí tem que ser gás. Eu tenho um gás e ó, eu tenho meu êmbolo e eu tenho várias bolinhas. Então elas estão fazendo, pela força da gravidade, elas estão fazendo força no meu gás. Então eu tenho um volume confinado, um volume de gás confinado devido a essas bolinhas, esse peso, né? Se eu for tirando esses pesos, aí eu tenho uma determinada pressão. Essa função aqui dessas bolinhas e desse êmbolo é para manter a pressão constante, tá? Então, eu garanto que aqui a pressão é maior que a pressão do lado de fora da minha vasilha, do meu recipiente, tá? Se eu for tirando bolinha por bolinha, eu vou ver que há uma expansão do gás bem pequena e a diminuição da pressão. Se há uma expansão do gás, eu tenho um aumento do volume. Se eu tenho tem a diminuição da pressão, hein? Eu acho que esse gráfico está meio furado. Mas tudo bem. Se eu tiro a bolinha, eu vou ter desculpa, hein? Eu tô aqui com a pressão, eu tô aqui em cima, né? Eu tô aqui com a pressão máxima e com o volume mínimo. Tá ao contrário mesmo. Pressão máxima e volume mínimo. Então, eu tô aqui, ó. E aí, conforme eu vou tirando as bolinhas, o meu volume vai aumentando. Meu volume vai aumentando e a pressão vai diminuindo, tá certo? Ó, eu vou tirando as bolinhas, então a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. Isso aí. Mas como tudo, nada é preciso, né? A gente sempre tem que fazer um ajuste na curva. Essas curvas, elas são tabeladas, tá? Eu tô atrás do meu amigo que prometeu para mim que ia emprestar um desses livros com as características de cada gás, a pressão e volumes constantes. Isso tudo é que os físicos fazem. Os engenheiros já pegam a tabela e aproveitam tudo. Uma coisa interessante também falar é que tudo que tem o prefixo ISO é constante. Então, se eu tenho
um processo isotérmico, eu tenho um processo com a temperatura constante. Se eu tenho um processo isobárico, é a pressão constante. E se eu tenho um processo isocórico, eu vou ter o volume constante. Facinho, né? Tranquilo. Volume específico e massa específica. Volume específico, ó, é o Y. Y de uma substância é definido como volume por unidade de massa. Então, meu volume específico vai ser volume por massa. Ah, professor, tem um limite aqui, né? Derivada de V, por derivado do volume pela derivada da massa. Bem, a gente não vai exigir tanto cálculo de vocês. Então, guarda aqui, o volume específico, o tal do Y, é volume por massa. Se é volume no sistema internacional, volume é dado por metros cúbicos e massa é dada por quilogramas, tá? Então, a gente tem, para cada tipo de fluido, um Y tabelado, que depende de temperatura, de pressão, mas ele é tabeladinho. E a massa específica? Opa, massa específica eu vi no ensino médio, professor. Massa específica é massa sobre volume. Nossa, olha que interessante. A massa específica é o inverso do volume específico. Tá? Inverso do volume específico. Rho é a massa específica, desculpa, tá errado aqui, corrige. Rho é a massa específica, é dada em quilogramas por metro cúbico. Ah, professor, é a densidade? Também pode ser considerada densidade, só que densidade cada material tem, para materiais simples. Já a massa específica é mais generalizada, né? Pressão. Pô, aí é física, ó, aí é beleza. Pressão é força sobre área. Professor, simples, força sobre área. Ah, tem um limite aqui chato. Não, esquece isso. Pressão é força sobre área, né? Só que, ó, é interessante que eu tenho que pegar, só funciona a pressão, é força sobre área, mas é vetorial, tá? Então, eu tenho que pegar a força que está perpendicular à área. Então, a pressão só, a pressão é só a força que está perpendicular à área. Bom a gente prestar atenção nisso, tá? Se eu aplico uma força em diagonal, aí já é tensão de cisalhamento, já não é mais pressão. Ok? Outra coisa interessante, eu tenho subunidade de pressão, tem um monte de unidades, né? Então, 1 kPa, 10 a terceira, pô, tranquilo. Um bar não é de chope, tá? Um bar é de pressão. Se você põe um bar de pressão, você põe 10 a quinta pascal, que é muito próximo a uma atmosfera, tá? Um bar é muito próximo de uma atmosfera. 1 megapascal, 10 a sexta. Aí a gente usa atmosfera. O que é uma atmosfera, professor? É a pressão ao nível do mar. Então, se você pegar a pressão atmosférica e medir ao nível do mar, vai dar 101.325 pascal. Então, meu ar, que é o peso do ar, né, gente? Imagina, você tem a atmosfera, então nós recebemos essa pressão da atmosfera, tá? Que equivale a 101.325 pascal. Professor, nós temos uma atmosfera em todo lugar? Não, tá? Aqui, por exemplo, Pinda, é menos de uma atmosfera, porque a gente não está ao nível do mar. Conforme você vai aumentando a altitude, a pressão vai diminuindo exponencialmente. Então, aqui deve ser uns 980, 990, depende muito da estação, do clima. Quando está chovendo, normalmente significa que nós estamos com um sistema de baixa pressão. Então, a pressão está menor. Quando está aquele calor que parece uma panela de pressão, que você soa,
e o calor não sai, aí você tem certeza que tem mais, pode chegar a uma atmosfera de pressão, pode chegar a 101 mil Pascal. Existem linhas de pressão, muito interessante isso. O pessoal da meteorologia é responsável por fazer essas linhas com satélites, tudo. Eu adoro isso. Lei zero da termodinâmica. Mas, professor, afinal de contas, o que é a lei zero da termodinâmica? Olha que coisa complicada. Quando dois corpos têm igualdade em temperatura com um terceiro, eles terão igualdade de temperatura em si. Isso quer dizer que se A é igual a B e B é igual a C, então C vai ser igual a... A temperatura de A foi igual à temperatura de B, e a temperatura de B foi igual à temperatura de C, então a temperatura de C é igual à temperatura de A. Pô, isso é básico. Ah, professor, parece ser muito fácil isso. Mas, ó, se aplicar isso em amizade, às vezes eu sou amigo do Caio, mas o Caio não é amigo do Nicolas. E o Nicolas pode ser amigo meu, então isso na amizade não conta muitas vezes, não. Mas essa é a lei zero, tá? Se eu coloco corpos próximos, eles vão atingir um equilíbrio, depois de algum tempo, lógico, mas vão atingir um equilíbrio e vão ter a mesma temperatura. Simples. Pô, professor, muito babinha isso. E aí eu tenho as escalas. Gente, eu tenho que falar isso, eu sei que vocês viram ensino médio e tal, mas, ó, eu tenho uma conversão de graus Celsius para grau Fahrenheit para Kelvin. A escala Fahrenheit está aqui, né? Foi usada muito lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Foi criado por um físico alemão, Daniel Gabriel Fahrenheit, né? E é interessante o seguinte, por ser grau, tá? Para ter a bolinha, eu preciso definir minha escala em 100, tá? Então ele definiu que o 0 graus é o gelo, mistura de gelo e cloreto de amônia, tá? Gelo e cloreto de amônia era o 0 para ele. E 100 graus é a temperatura do corpo humano. Eu acho muito legal isso. Por quê, professor? Primeiro, essa temperatura de gelo com cloreto de amônia, ela não ocorre naturalmente. Então, as temperaturas medidas lá nos Estados Unidos, ou aqui, em graus Fahrenheit, normalmente são temperaturas positivas, tá? Tem que ter quanto para... Tem que ter 32 graus negativos, 32 graus Celsius negativos, isso? Se for 32 graus Celsius... Não, tem que fazer uma conversão, né? Tem que ter uma temperatura muito baixa para você chegar no 0 Fahrenheit. Então, você não atinge hoje. Então, os termômetros lá não precisam ter sinal, é sempre tudo positivo. E os 100 graus é a temperatura do corpo. Então, se você tiver com mais 100 graus, você está com febre. Assim, pô, professor, medir 105 Fahrenheit. Está com febre, meu amigo. 99, 98. Está abaixo da temperatura. O Celsius, que eu acho que ele é sueco, é físico sueco, o Anders Celsius, ele estabeleceu como 0 o ponto tríplice, onde você tem água líquida, gelo e água no estado gasoso. Né? 0,1, né? Mas tudo bem. Então, quando a água congela, ele diz que essa temperatura era 0 graus Celsius. E quando a água ferve, 100 graus Celsius. Então, eu tenho a fusão da água, 0, e a ebulição da água a 100 graus Celsius. Pô, qual é a temperatura em Kelvin? 0, quando eu estou com 0 graus Celsius, eu estou com 32 Fahrenheit positivo. Quando eu estou com 100 graus Celsius, se 30 é 100, então eu vou estar com 212 Fahrenheit. E o Kelvin?
Bem, o Kelvin é uma experiência muito legal e interessante do Kelvin, é o seguinte, o Kelvin, ele pegou um gás, tá? E ele conseguiu medir a energia das moléculas daquele gás. Então, por exemplo, ele pegou a 100 graus Celsius, ele usou a base da escala dele é Celsius, tá? Então, ele pegou a 100 graus Celsius e mediu a energia das moléculas. Aí ele tirou, né? No caso, ele fez o contrário, né? Ele pegou a temperatura ambiente, 30 graus, mediu as energias. Ele aqueceu aquele gás e viu que a energia aumentou. Aí ele foi aquecendo e foi marcando a energia. Aí ele viu que era uma... Desculpa, para esse lado. Ele viu que estava aumentando a energia linearmente com o aumento da temperatura. O que ele fez? Ele passou a régua. Fum. Que temperatura que deve ser a hora que a energia das moléculas for zero? E aí, teoricamente, ele chegou à temperatura de menos 273,15, que é uma temperatura que, teoricamente, a gente não consegue. Por quê? É uma energia que as moléculas não têm vibração, não tem energia. Isso é muito difícil de acontecer. Você não consegue, principalmente na física, está tudo em movimento. A gente, às vezes, não percebe porque é microscópico, mas está tudo em movimento. Para você parar o negócio, você precisa tirar muita energia. Precisa acontecer uma singularidade, né? Então, 273, ele descobriu isso. Então, beleza. Aqui vai ser meu zero. Se aqui é meu zero, com 273 graus acima, eu vou ter a fusão da água. E mais 100, eu vou ter a ebulição da água. Entenderam? Ele usou o padrão Celsius. Por isso que os dois estão divididos por 5. Então, se você tirar o Fahrenheit da jogada, você vai ver que Celsius é igual a Kelvin menos 273. 0,15, professor? 0,15. Mas não se preocupa não, a gente não vai usar tanta precisão assim. 273, tá bom. Tá bom. Sim. Sim, Caio. Não, professor, não falei nada, não. Ah, tá, desculpa. Senhor, mas deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. No caso de um radiador do veículo, é um sistema fechado? É. E Se por que às vazar é porque tá com problema. É. O radiador se vazar, porque tá com problema. Então, fala. se por acaso o motor está trabalhando acima da temperatura e chega ao ponto de ebulição da água, ela vai condicionar, mas ela vai voltar para o estado líquido novamente depois. É que é o seguinte, ó, vamos ver se eu te explico melhor. Como é fechado, tá? O óleo, ele consegue atingir uma temperatura muito maior que 100 graus, tá? Sim. Então, quando atinge 100 graus, você começa a evaporar. Essa evaporação aumenta a pressão, tá? Essa pressão, às vezes, tem aquela... Você já ouviu falar da válvula reostática? Sim. Então, essa pressão faz com que a água que está no motor quente, fervendo, troque com a água do radiador que está à temperatura ambiente. Ah, Tá? sim. Então, aí, você não vai deixar que a água dentro do motor ultrapasse 100 graus. Tá? Uhum. E aí, se o radiador tiver com algum problema, essa é a grande propaganda daqueles fluidos lá diz que o melhor é o da Fiat, inclusive. Essa é a propaganda dos caras. Por quê? Se você põe o fluido deles, a temperatura de ebulição ela aumenta. A grande sacada do fluido dos caras é que a temperatura de ebulição é muito maior. Então vai continuar líquido, mesmo que ultrapasse o 100, tá? Só que o que vai acontecer é que vai aumentar a pressão. E aí, se o carro tiver com algum problema e tiver muito quente, aquecendo demais, essa pressão vai estourar. E aí você tem um sensor de temperatura também, né? Se o sensor de temperatura subir, você tem que parar o carro, não fazer força no motor para deixar o motor esfriar e não desligar. Não pode desligar o motor. Por quê?
pelo menos os que eu conheço, não sei os mais modernos, mas o motor, existe uma bomba d'água, né, que gira essa água para fazer essa troca. Se você desligar o carro, essa bomba d'água não vai trocar a água. Então, ela não vai ter como refrigerar a água. Tá? Então, você tem que manter o carro. A dica, a sugestão é essa. O carro, essa luzinha do carro acendeu, você para, encosta e espera ela apagar. E dá uma olhada, ver se não está vazando água. Né? Aconteceu comigo. Putz, professor, eu dava aula em Caraguá, cara. Eu estava vindo de madrugada e a bomba d'água, ela vazou, ela estourou. Ela estourou a borrachinha dela, o retentor dela. Aí o que aconteceu? Eu subi a serra, imagina você subir a serra e ir perdendo água. Perdendo água. No final da subida da serra, acendeu a luz. Aí eu encostei. Putz, esperei esfriar, só que eu não tinha água mais. A bomba já tinha jogado, o retentor já tinha jogado toda a água fora. Aí eu tive que desligar, perdi o motor. Porque eu não tinha água para trocar ali. Uhum. Entendeu? Então, compreendi você tem que ver se tem água. Se tiver água, beleza. Deixa o motor ligado lá, ele vai fazer a água circular. Como ele não está fazendo força, fazendo trabalho, então a tendência é a temperatura baixar e aquela luzinha apagar. Se estabiliza E aí você vaza. Agora, o que pode acontecer também, isso aconteceu com a minha irmã, cara, mas, putz, dá até vergonha falar. Ela nunca trocou o óleo do ninho dela. Nunca trocou. Aí acabou o óleo. Porque tem o óleo do motor, às vezes ele é usado para lubrificar algumas outras peças. E ele queima também, né? Então você tem que ter um período de troca, tal, né? Certinho. E ela nunca trocou o óleo. O que aconteceu? Acabou o óleo do carro, cara. Aí não tinha água do radiador para esfriar o motor. Porque a água serve para esfriar o óleo, não para esfriar o motor. O óleo que esfria o motor. Aí ela perdeu o carro, perdeu o motor também. mas obrigado, professor, pela O seu não está explicação. acendendo ela não, né? Não, era só uma dúvida que eu tinha mesmo. Eu tô com um Kwid da Renault, ele é novinho. Cara, mas uma coisa que eu percebi nele, eu já conversei com outros donos de Kwid. Sabe o que acontece às vezes? Você para o carro, eu viajo, né, depois que eu perdi o motor com ideia, eu fui com o Kwid. Aí você chega em casa, a temperatura começa a subir. Quando você desliga o carro, o Kwid, o motor começa a aquecer, porque você não tem a refrigeração, né? Não liga a bomba, igual o senhor explicou, né? Não tá bom. Aí o que acontece? Ele liga a ventoinha, cara. A ventoinha fica um tempo ligado. Você desliga o carro, né? A temperatura do motor sobe, porque não está sendo refrigerado, atinge o limite, aí a cebolinha lá aciona o ventilador para refrigerar, mas o motor tem que esfriar com o tempo dele. Então ela vai ficar ligada um tempão ali. Entendi, professor. Beleza. Gente, já estamos indo. Nossa, que beleza, já estamos indo para o final da aula. Maravilha, ó. Citação problema. Aí eu gostaria que vocês dessem uma analisada nessa citação problema. Eu vou dar um intervalo, tá? Uns 15, 20 minutinhos, e a gente volta para discutir isso. Eu queria que vocês dessem uma lida, dessem uma discutida aí. Nós temos o Nicolas, temos o Caio, temos a engenharia, que eu não sei quem é, e tem o GCL. E aí, conseguiram entender a situação? Eu voltei no livro para dar uma entendida, professor, mas ainda estou com um pouco de dúvida ainda, mas consegui compreender bem. É o seguinte, para cada estado, para cada faixa de temperatura e volume que você queira refrigerar, existe um gás ideal. Eu vou dar um exemplo o meu colega trabalha com refrigeração. Ele disse que tem um caso grave que aconteceu no Mato Grosso do Sul, que o melhor gás para refrigeração da fábrica era amônia.
Então, eles usaram o gás amônia como refrigerante, gás refrigerante. Só que o que aconteceu? O gás vazou amônia, e a amônia ela é um gás tóxico. Então, contaminou, no caso, como era Mato Grosso e tal, contaminou lá as vaquinhas, lá, matou um monte de vaquinha lá por causa da amônia, da vazamento de amônia. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, como engenheiro, em escolher qual é o melhor refrigerante. E o CFC era o melhor refrigerante porque ele era inerte, ele não mata ninguém. Ele era inerte, mas ele acabava com a camada de ozônio. Aí a gente colocou um hidrogênio a mais, virou gás CFC. Ele continua sendo eficiente, tá? Não tão bom quanto o outro, pelo que me informaram, mas ele é ecológico. Ele não ataca a camada de ozônio. Outra coisa interessante que falou também é o oposto. Se eu tenho uma queima de cana-de-açúcar, do bagaço da cana-de-açúcar, eu posso aproveitar essa energia. Então, por exemplo, eu poderia pôr uma caldeira que ela esquentaria a água, a queima do bagaço da cana-de-açúcar queimaria essa água da caldeira e a energia, o vapor da água poderia ser usado para gerar energia elétrica, que é o que é feito hoje em dia nos canaviais, é isso. Eles pegam o bagaço e queimam e geram energia elétrica, como se fosse uma termoelétrica. Eu tinha um projeto de iniciação científica no módulo que o cara trouxe uma ideia excelente. A ideia era a seguinte, só que infelizmente não foi para frente porque ele saiu da faculdade. A ideia era o quê? Era eu pegar o lixo orgânico da cidade, tá? A gente montar uma mini fábrica primeiro para testar e depois, se desse certo, conseguisse dinheiro, a gente montaria uma fábrica maior. Eu pego o lixo orgânico da cidade e queimo ele. A queima, eu pegaria com o calor, esse calor usaria num forno, e esse forno eu pegaria o lixo reciclado, mais argila, e faria tijolo de concreto. Faria os tijolos de cerâmica e venderia os tijolos. Entendeu? Então, tipo, da prefeitura eu recolheria o lixo, então eu eliminaria os resíduos do lixo da cidade e ainda ganharia com a venda do tijolo. Sei lá, bloquete, essas coisas que usa nas calçadas. Esse projeto era muito bom, mas infelizmente não foi para frente. Então eu posso aproveitar a energia térmica. E é exatamente isso que ele está falando. Mais alguém? Segue o barco? Sim. Segue o barco para acabar logo, né? Vamos lá. Situação, problema. Ó, já estamos para as questões. Os sistemas termodinâmicos podem ser classificados em dois tipos. Fechado, quando não há escoamento de massa pela fronteira do sistema e volume de controle, caso em que a massa pode cruzar a fronteira do sistema, entrando ou saindo do sistema. De acordo com o exposto acima, assinale a alternativa que contém apenas exemplos de volume de controle, considerando como sistemas tudo que está dentro do entorno dos exemplos citados. Bem, a caldeira, você tem o sistema fechado, né? A bola de futebol também, mas a bomba centrífuga ela joga de um lado para o outro. Então, a bomba centrífuga não se encaixa. Por que meu celular está tocando? Alarme. O míssil balístico... não. Então, o míssil balístico ele vai liberar a massa, né?
o escapamento da motocicleta também vai liberar, e o secador de cabelo vai liberar o ar quente. Então, é esse daí, né? Certo? Ele quer sistema aberto, né? De acordo com isso por cima, assinale a alternativa que contém apenas exemplos de volume de controle, considerando como sistema tudo que está dentro e em torno dos exemplos citados. É exatamente. E tem a garrafa térmica fechada, ventilador e corpo humano, é tudo fechado. Fonte de computador, fogão a gás, desodorante aerosol, bomba de combustível, botijão, alto-falante. Nada a ver. Professor, no caso do ventilador, ele seria volume de controle também, né? O ventilador sim, volume de controle, né? Porque ele tá fazendo a mesma coisa que o secador de cabelo, né? Mas eu tô aqui pensando no alto-falante, cara. Por que o cara enfiou alto-falante aqui? O que ele tem? Não tem nada a ver, mas tudo bem, né? Eu acho que o alto-falante se encaixaria na bomba centrífuga, sei lá. Se fosse para colocar. E a fonte de computador? É por causa do ventiladorzinho, né? Vamos lá. Analise as seções a seguir e a relação proposta entre elas. O aparelho condicionador de ar, amplamente utilizado para controle térmico em residências, comércios e indústrias, representa um ciclo termodinâmico. Ah, tá. Porque o escoamento do ar que entra e sai do condicionador de ar através da fronteira troca calor com o sistema. Isso sim, né? Os dois estão corretos, mas não é o porquê, né? Ele está explicando. Escoamento de ar ambiente, que entra e sai do condicionador de ar através da fronteira do equipamento, troca calor com o sistema. Certo? Então, a 1 e a 2 são verdadeiras, mas a 2 não é resposta da primeira. Ela não está explicando o ciclo termodinâmico, né? Está explicando só como funciona. Então, resposta letra D. Gente, último. Ao analisar o funcionamento do condicionador de ar de sua residência, você percebe que existem dois sistemas. Um formado pelo ar que escoa do condicionador de ar e outro pelo fluido refrigerante que compõe o sistema interno do condicionador de ar. Você resolve fazer algumas asserções sobre o funcionamento deste listado a seguir. Considerou-se como a fronteira do sistema o entorno do aparelho do ar-condicionado. Ah, legal. Posso falar uma coisa aqui que eu esqueci de dizer? Eu tenho um ar-condicionado na minha sala, que ele é quente e frio. Como é que vocês acham que funciona o sistema de ar quente? Por resistência? Não. Resistência é muito caro. E pode... O problema da resistência, gente, depois que eu descobri isso, o problema da resistência é que, como ela atinge uma temperatura muito alta, ela queima oxigênio. Então, é perigoso. Ia dar microexplosões, então. É perigoso você ficar sem ar, sem oxigênio. Se for um ambiente fechado, vai estar muito frio. Você fecha tudo e liga o bendito do aquecedor, a resistência. Cara, putz, ele está queimando o oxigênio que você está respirando. E aí, em casa, eu comprei ele tem a resistência, mas a resistência está dentro do óleo, né? Para não queimar o oxigênio. O ar-condicionado, eu tive que perguntar, fui perguntar para esse meu amigo de refrigeração, falei, pô, mas como é que funciona o ciclo quente? Aí ele explicou o seguinte, que quando você liga o ciclo... cadê a geladeira? Deixa eu pegar a geladeira aqui. Cadê o mouse? Tá aqui. Isso é legal de falar. Ele consegue fazer uma coisa que eu não imaginei. Inimaginável. Então, aqui, você tem
a pressão, o ar sob pressão, certo? E quando entra no evaporador, ele expande. O que ele consegue fazer é o seguinte: no condensador, ele passa praticamente que reto. Então, ele não chega a condensar. Entendeu? Ele vai condensar, ele consegue fazer um esquema de passar reto aqui, e aí onde ele vai condensar? Ele vai condensar no evaporador. A válvula de expansão abre, né? E aí ele vai condensar no evaporador. E vai expandir no condensador. Então aqui vai ficar frio e no evaporador vai ficar quente. É lógico que isso tem um gás também, tem um estudo para o gás certo e tal, mas é assim que ele faz. Ele reduz o caminho do gás refrigerante no condensador e deixa ele maior do que do evaporador. Então, como no evaporador vai ser maior, aqui vai condensar, no evaporador vai condensar, e no condensador ele vai expandir. Então, aqui vai ficar gelado e aqui vai ficar quente. Ele só inverte o ciclo. Maluco, né? Uhum. Aí eu achei estranho e tal. Aí eu fui procurar ver, os sistemas de aquecimento de piscinas usam esse sistema. É o sistema invertido do ar-condicionado. E aí eles aquecem a piscina e, pelo que eu percebi, eles usam um outro tipo de gás que é mais eficiente e gasta menos energia que o elétrico, que o sistema elétrico. Pronto. Essa já foi. E essa é a última, né? Então, vai lá. Considerou-se a fronteira do sistema em torno do aparelho do ar-condicionado de ar. Então, o ar que entra e sai do sistema é o fluxo de massa, classificando assim como um volume controle. Tá correto, né? Fluxo de massa através da fronteira e a massa classificando como volume controle, igual o ventilador que vocês falaram. 2. Do ponto de vista do gás refrigerante, o condicionador de ar é classificado como um ciclo térmico. Ciclo térmico, beleza, né? Isso a gente já está sabendo. 3. O condicionador de ar também é classificado como um sistema isolado? Não, né? Porque você tem que trocar ar, você tem que trocar o ar externo. O ar externo passa pelo sistema e ele sai. Então você tem um fluxo, né? Fluxo de massa. Então, 3, falso. E o 4, o sistema é definido por um fluxo de ar, também representa massa controle. Fluxo de ar também representa massa controle? Não, né? Esse sistema que é definido por um fluxo de ar, sim, fluxo de ar, sim. Também representa massa controle? Não. Né? O que representa massa controle é o nosso ar que está passando. É volume controle, né? Então, o massa controle precisava ser circuito fechado, né? Então, nós temos a 1 e a 2, letra A. Ok? Pessoal, o que eu tinha reservado para hoje é isso. Agradeço a presença de todos vocês. Tá? A nossa aula vai estar gravada. Eu vou colocar no grupo depois. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Beleza, professor. Obrigado, hein? Eu agradeço. Falou, professor. Obrigado. Falou. Boa noite, pessoal.